Olá pessoal, Marcelo Martins, editor do site marcelom.com. Hoje nós temos mais uma resenha de um livro, mais um livro que nós vamos comentar aqui, que é Pense e Riqueza, de Napoleão Hill. Alguns anos atrás saiu, você talvez tenha lido o livro chamado O Segredo, realmente que fala sobre mentalização, fala sobre conquistar objetivos, visualização criativa. Só que muitas pessoas pensam que esse livro, O Segredo, é algo assim novo. Não. Basicamente, O Segredo é muito inspirado nesse livro, Pense e Riqueza, e também no outro, Da Lei do Triunfo, que também é de Napoleão Hill. Inclusive, no prefácio, logo aqui, você já tem logo O Segredo de Ganhar Dinheiro. Ele fala muito sobre isso, que o segredo foi revelado a ele. Como é que esse livro surgiu? Existe um dos maiores barões do aço nos Estados Unidos, Andrew Carnegie. Ele contratou Napoleão Hill para passar mais de 20 anos pesquisando pessoas que tinham sucesso. Vai de Henry Ford até John Rockefeller. São as pessoas mais ricas da época. Ele analisou e fez o quê? Analisou o que é que definia, quais eram os hábitos dessas pessoas para terem sucessos. E ele fez grandes obras, inclusive uma delas é essa aqui, que é Pense e Riqueza. Tá? Esse livro, a edição original dele é de 1937, então é uma coisa assim, já está atemporal, e realmente foi um dos primeiros livros que eu tive a oportunidade de ler na minha vida. O primeiro livro que eu li na minha vida foi O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Eu devia ter uns 12 anos aproximadamente. E eu acho que o terceiro ou quarto livro foi basicamente esse aqui, Pense e Riqueza. E eu quero dizer para vocês, realmente, na nossa vida, durante todo esse tempo que a gente passa em contato com pessoas, no trabalho, desenvolvendo projetos, os nossos pensamentos realmente dominam aquilo que vai acontecer. Às vezes temos pensamentos bons, às vezes temos pensamentos não tão bons. Então muito do livro passa com relação a isso, ensinar você a conseguir focar no pensamento, a ter aquela visualização criativa, como nós chamamos aqui no escritório, de você realmente se visualizar alcançando, mas não é apenas isso, tá? Ele fez uma lista nesse livro aqui de 13 pontos que começa com desejo, fé e confiança, autossugestão, conhecimento especializado, imaginação, planejamento organizado, decisão, persistência, mente superior, mistério da transmutação, o subconsciente, o cérebro e sexto sentido. São 13 pontos que ele analisa assim, bem minuciosamente com relação a esse livro. Desejo você ter realmente aquele desejo ardente de conquistar algo, realmente de querer fazer, ter realmente um propósito definido, realmente você ter ideia daquilo que você tem. Fé e confiança, não precisa nem falar, né? Se você tem um desejo e não acredita que vai alcançar, não tem como alcançar. Autossugestão é você começar a se preparar para alcançar, é sentir-se como, tá? A gente tem, durante o dia, tá? São pesquisas que já falam, nós conversamos com nós mesmos, aquele self-talk, milhares de vezes. E nem sempre essa conversa é uma conversa proveitosa. Às vezes, pô, nossa, será que esse projeto vai dar certo? Será que eu vou conseguir fechar essa venda? Será que eu vou conseguir alcançar, ter sucesso com esse cliente? Então, a autossugestão começa a passar de você conseguir limpar esses pensamentos negativos e conseguir colocar pensamentos positivos realmente no seu dia. E evidentemente que só pensar positivo não adianta. Isso, o livro bate muito nisso, tá? Não adianta ficar naquela, eu vou pensar positivo para ganhar dinheiro. Não. Realmente, ele começa conhecimento especializado. Ele fala muito isso. Você tem que estudar, você tem que estar preparado. Se você não estudar e não se preparar, você não vai alcançar nada. Não é só pensando que vai. Eu vejo muita gente dizendo, não, eu quero, mas não estuda, não faz um curso, não procura, fica olhando só resenhas de blogs, 2, 3 parágrafos e para. Não, você tem que se especializar naquilo realmente que você quer alcançar o sucesso. Imaginação. Imaginação comanda realmente tudo. Tudo começa na nossa mente para depois se transformar em algo sólido, em algo real. Então é muito importante você estar com a sua imaginação pronta para o sucesso. Planejamento organizado. O ato de se planejar é fundamental. Se você se planeja da maneira correta, realmente você vai ter sucesso. Decisão. Decida alcançar o sucesso. Decida realmente. Tome aquela decisão inabalável. Você já está com os alicerces sendo preparados e a decisão vai fazer a diferença. Eu vejo muitas pessoas que gostariam, elas até fantasiam que vão alcançar o sucesso, mas elas não tomam aquela decisão real. Eu me lembro que quando o primeiro projeto de vendas diretas que eu tive
que eu tomei uma decisão, foi uma coisa muito engraçada. Eu estava morando de favor na casa do meu sogro, a minha esposa tinha acabado de arrumar um emprego, eu estava sem dinheiro nenhum praticamente, e o primeiro salário da minha esposa, ela tinha acabado de comprar uma camisa, comprou uma blusinha, tipo 15, 20 reais, uma blusa básica mesmo. Eu fiquei quase que revoltado com aquilo, nossa, primeiro salário com tantas contas para pagar, e a minha esposa comprando roupa, assim, a primeira coisa que veio na minha mente foi isso aqui. Só que aí eu saí de casa, fui dar uma caminhada e comecei a pensar, nossa, eu com tantas especializações no meu currículo, não consigo ganhar dinheiro e eu fico revoltado porque minha esposa comprou uma blusa e naquele momento, com aquela situação, eu tomei a decisão de realmente ir ao sucesso. Eu tomei a decisão que eu só iria parar depois que eu alcançasse o nível de diamante. E acho que em pouco menos de um ano e pouco, eu alcancei o diamante. Realmente a minha história mudou, realmente houve uma explosão de cadastro na rede durante esse longo tempo. Naquela rede lá já deve ter passado já das 50 mil pessoas, mas tudo foi fruto de uma decisão que eu tomei. Se eu não tivesse tomado a decisão, tivesse só em casa imaginando e pensando, isso não teria acontecido. Persistência. Frase nossa, assim, do escritório. A persistência vence o talento. Não adianta realmente você ter talento se não tem persistência, porque você pode talvez não ter sucesso. Mente superior. Aqui entra vários detalhes com relação ao livro. Eu gostaria que você lesse com relação à mente superior e o mistério da transmutação, para que você possa entender dentro do contexto do autor e transformar para o nosso contexto aqui. E trabalha muito essa mente superior. Você já deve ter ouvido em alguns programas de afiliados aqui, tal Mastermind. Então, Mastermind nada mais é do que um conceito que em 1937 Napoleão Hill formulou, que ele colocou o nome de mente superior. E as pessoas pegaram, mudaram o nome, beleza, é marketing, também é válido. Mas, por isso que eu digo, por que eu estou trazendo esse livro para você? Porque aqui começa muito do que você está vendo hoje com relação a essa parte motivacional. Assim, os grandes líderes já leram esse livro, os grandes líderes aplicam esse livro. Quando você começar a ler, você vai achar até engraçado que você vai dizer, nossa, aquele fulano de tal falava muito isso. Ó. Adivinha de onde ele conseguiu aprender? Ele aprendeu isso na raça, na tentativa e erro? Alguns até sim, mas a grande maioria adquiriu o hábito da leitura e adquiriu o hábito da leitura de bons livros. O subconsciente, não preciso dizer nada, nosso subconsciente tem o consciente e o subconsciente. O consciente manda a ordem e o subconsciente, de alguma maneira que ninguém entende, e eu também não quero nem saber como ele faz isso, ele transforma aquilo numa realidade. Junto realmente com o cérebro e o sexto sentido, que ele aborda muito isso, com relação ao que hoje nós chamamos de feeling, tá? Outra palavra bonita, não, aquele empresário tem um feeling com relação àquilo. Então, basicamente, tudo começou há muitas e muitas décadas atrás e é importante que você não fique apenas, bora colocar assim, molhando seu pé um pouquinho. Você tem que mergulhar de cabeça com as informações que tem nesse tipo de material, nesse tipo de livros. Eu quero que você leia realmente aquilo que são os precursores, aqueles que montaram os pilares com relação a toda essa didática que nós temos hoje, tanto na parte de coaching, na parte de vendas diretas, como na parte empresarial, que é essa didática muito do, pensar positivo, pensar como funcionário, não pensar como funcionário, pensar como empreendedor. É muito importante você estar preparado para isso. Então, compre esse livro agora, pense e enriqueça, Napoleão Hill. Veja a edição mais atualizada que você possa achar na sua região e você vai ver realmente que se você aplicar, vai mudar. Eu tenho, assim, milhares de coisas que aconteceram na minha vida, na vida da minha família, com relação a esse tipo de atitude, tá? Não coloco nem pensamento, mas é tipo de atitude com relação a isso. E eu sou prova viva, minha família é prova viva que realmente funciona. E naquele momento que, de repente, houve vários momentos, é uma coisa constante na vida, por isso que se fala muito que motivação é que nem tomar banho, você precisa tomar banho todo dia, você precisa se motivar todo dia. É importante você estar sempre lendo livros positivos todos os dias, lendo livros realmente que vão te levar a um outro patamar. E aconteceu vários momentos na minha vida que realmente estava tudo dando certo e de repente, por algum motivo, eu relaxava. Relaxava e começava a estar tudo errado. Então é uma luta constante. Para quem é religioso já deve ter lido isso realmente em livros da sua religião com relação a essa luta que a gente tem que estar tendo todo o tempo. Realmente de estar preparado, de estar em oração, de realmente estar com aquele pensamento positivo. Se você é ateu também, você já deve ter visto em algumas palestras, mente vai ter falaria muito com relação a isso. Então não importa a religião, não importa o seu credo, não importa naquilo que acredita. O que eu sei é que isso funciona, tá? E eu quero que funcione para você. Mas para funcionar você vai ter que ler, e não é só ler, vai ter que aplicar.
Ok, pessoal? Até a próxima, nossa próxima resenha de livros que você realmente deve ter na sua biblioteca.